O governo Lula voltou a falar em regular as redes sociais, usando como desculpa a luta contra as chamadas fake news. Mas será que isso é mesmo para proteger a democracia? Ou é, na prática, uma forma de controlar a informação e calar as vozes críticas? Porque aqui está o ponto. Quem decide o que é verdade e o que é mentira? Se for o governo, estamos diante de censura. Se for o STF, estamos entregando a um grupo de juízes o poder de determinar o que milhões de brasileiros podem ou não ler, escrever e compartilhar. E eu te pergunto, você confia nos políticos e juízes do Brasil para terem esse poder absoluto? Essa não é uma discussão qualquer. Em outros países como o Nepal, a tentativa de controlar as redes gerou revolta, mortes e até a queda do primeiro-ministro. Será que o Brasil vai querer correr o mesmo risco? Fica comigo até o fim, porque neste vídeo vamos entender o que Lula quer realmente com essa regulação, como isso pode ser feito, seja pelo Congresso ou pelo STF, e quais são os perigos que esse tipo de censura traz para a nossa liberdade de expressão e para o futuro da democracia do Brasil. Lula e seus aliados têm repetido que o Brasil precisa de uma regulação das redes sociais. Na teoria, soa bonito, combater fake news, proteger a democracia, evitar manipulações, mas na prática isso significa dar ao governo ou às instituições ligadas ao governo o poder de decidir o que pode ou não pode ser publicado. É aqui que começa o problema. Quem define o que é verdade ou o que é mentira? Um político que tem interesse em se manter no poder, um juiz que também já demonstrou ter lado político ou uma comissão escolhida para esses mesmos políticos. O risco é óbvio. A fronteira entre combater desinformação e impor censura é muito fina. Historicamente, todo governo que teve o poder de controlar a informação usou esse poder para silenciar os críticos. Se voltamos um pouco na história, vemos que regimes autoritários sempre começaram assim. Na União Soviética era para proteger o povo da propaganda capitalista. Na Alemanha nazista era para combater inimigos da nação. Em várias ditaduras da América Latina era para evitar informações submersivas. Em todos os casos, a desculpa era nobre, mas o resultado foi o mesmo, a censura. E agora, em pleno século XXI, Lula fala em controlar redes sociais com a desculpa das fake news. Mas eu te pergunto, será que esse projeto é realmente para defender a democracia ou para defender o próprio governo da crítica? Mas o Lula pode simplesmente se acordar um dia e mandar censurar as redes sociais? A resposta curta é não. Ele não pode, mas sim existem caminhos políticos e jurídicos que tornam essa ideia possível. É aí que mora o perigo. O caminho mais direto seria aprovar uma lei. Já existe o chamado PL das Fake News, que cria regras para as plataformas digitais e obriga as empresas a retirar conteúdos considerados falsos. Na teoria parece razoável, mas na prática, quem decide o que é falso e o que é verdadeiro? E se amanhã a lei for usada para tirar do ar as críticas legítimas contra o governo? É assim que um projeto que nasce para combater fake news pode virar uma arma de censura. Porém, mesmo sem lei aprovada, o STF já atua como regulador de fato. Nos últimos anos, decisões mandaram derrubar perfis inteiros, remover publicações e até proibir manifestações online. Ou seja, mesmo sem Congresso, já existe um mecanismo judicial para limitar a liberdade de expressão. E o pior é que não concorda com essas decisões não tem a quem recorrer, porque o STF é a instância máxima. Há também o caminho da pressão indireta. O governo pode ameaçar as plataformas com multas, investigações ou bloqueios. O resultado, as empresas, com medo de retaliações, passam a remover conteúdo de forma preventiva. É a famosa censura branca. Não está escrita em lei, mas na prática a liberdade já está sendo limitada. Portanto, mesmo que Lula não possa simplesmente assinar um decreto e desligar as redes, o conjunto de Congresso, STF e pressão sobre as plataformas cria um terreno fértil para a censura. E a pergunta que fica é: será que a democracia brasileira é forte o suficiente para resistir a esse tipo de ataque à liberdade de expressão? E antes que alguém diga que isso é exagero, olha só o que aconteceu no Nepal.
O governo de lá também usou a desculpa de combater fake news e bloqueou 26 redes sociais de uma vez: Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, tudo. O resultado, a juventude explodiu em revolta. Prédios públicos foram incendiados, mais de 19 pessoas morreram e até o primeiro-ministro foi obrigado a renunciar. O que parecia uma medida para, entre aspas, proteger a democracia, acabou gerando caos, violência e inestabilidade. E fica o alerta: brincar com a liberdade de expressão é brincar com fogo. No Nepal foi assim. O Brasil, com sua polarização ainda maior, poderia viver algo muito pior. Porque é assim, o Brasil é sim um dos países mais polarizados do mundo. E quando um governo tenta decidir o que podemos ou não podemos falar, isso não protege a democracia, isso enfraquece. Hoje, a desculpa é combater fake news, mas amanhã pode ser qualquer coisa. Críticas ao governo? Fake news. Denúncias de corrupção? Fake news. Opiniões diferentes das oficiais? Fake news. E eu te pergunto, você confia nos políticos brasileiros ou mesmo no STF para serem os guardiões da verdade? O exemplo do Nepal mostra que mexer com a liberdade de expressão tem consequências graves. Aqui no Brasil, com mais de 200 milhões de pessoas conectadas, essa tentativa pode incendiar ainda mais a crise política. Será que Lula realmente acredita que pode controlar o que os brasileiros falam no WhatsApp, no X e no Instagram? Ou será que isso é só mais uma estratégia para blindar o governo de críticas? Porque uma coisa é certa: quando o poder decide o que é verdade, a liberdade já foi perdida. E sem liberdade não existe democracia. E agora eu quero ouvir você. O Brasil está prestes a repetir o erro do Nepal ou o povo brasileiro vai resistir a mais essa tentativa de controle?